Em alusão à campanha do Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde, através do CAPS 1 Dona Zifinha, realizou durante todo o dia da última sexta-feira, 22, a primeira jornada de prevenção ao suicídio. O evento ocorreu no auditório do Centro de Estudos Marcos Ferreira, o supletivo, sendo aberto no turno matutino, com a palestra do médico e vice-presidente da Associação Médica Espírita de Sergipe, Dr. Byron Ramos, com o tema Suicídio, onde começar? O Setembro Amarelo está sendo comemorado, acho que no país inteiro, provavelmente no mundo inteiro, porque a gente tem percebido o aumento de suicídios e esse aumento tem envolvido inclusive crianças e adolescentes, né? O suicídio sempre foi visto muito como um ato para adultos, só que cada vez mais está sendo percebido estatisticamente o aumento muito grande nesses 10 últimos anos de aumento em crianças e adolescentes. Logo após, a médica psiquiatra e presidente da ASP, doutora Norma Alves de Oliveira, abordou a temática suicídio, um desfecho fatal evitável nos diversos transtornos mentais. Já na parte da tarde, a médica psiquiatra e membros da diretoria da ASP, doutora Angélica Salmeron, falou sobre o suicídio e fatores psicossociais, como prevenir. Encerrou o ciclo de palestras a psicóloga e perita do trânsito, Maria Alexandra Nunes, que mostrou acerca do suicídio na infância e adolescência, o que fazer diante de casos como a baleia azul. O prefeito Marival Santana destacou a importância da realização do evento em Simão Dias. É algo muito importante. Estamos abraçando essa causa pela primeira vez em Simão Dias, em Sergipe, no Brasil. Está sendo feito a primeira jornada em combate ao suicídio e dizer que em Simão Dias, nos últimos 5 anos, de 2013 para cá, já houve 21 suicídios em nossa cidade. Então é algo que a gente estamos assim abraçando. Hoje vamos ter diversas palestras, onde que tenho certeza que vai ser muito rica, que isso vai estar preparando mais o simondiense. Acredito que todos que participam na manhã de hoje dessa reunião, desse encontro aqui, vai sair daqui com um conhecimento esse que pode estar possibilitando a livrar uma pessoa do... Para a coordenadora do CAPS 1, Ivina Régia, é importante a multiplicação de forças na luta e combate à prevenção ao suicídio. Bom, a gente está nessa luta, né, que é uma campanha nacional, Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. E a importância é justamente a gente unir forças e sermos multiplicadores dessa informação para que evite cada vez mais que pessoas cometam e atentem contra a própria vida. Para o professor Jorge Soares, as palestras foram fundamentais para o esclarecimento sobre o tema e de como prevenir a prática do suicídio. Veja, de uma importância fundamental. O que está sendo feito hoje aqui são formas de prevenção de uma forma bem básica. Está sendo utilizada uma linguagem clara, efetiva, está esclarecendo de uma forma bem harmônica para que todo mundo possa saber o mínimo, os cuidados, as prevenções, para que a gente possa, de uma forma bem clara, diminuir o número de suicídios na nossa região. Também foram registradas diversas apresentações culturais e artísticas, bem como os participantes foram certificados no final da jornada. O secretário de Saúde, Lenivaldo Nunes, explanou que os números de suicídio apresentados ultimamente são alarmantes no Brasil. Parabenizar aqui a organização do evento, pelo CAPS de Simão Dias, pelo que vocês estão vendo aqui, um grande evento, né? E à tarde também tem mais palestrantes, com palestrantes de nome no estado, pessoas capacitadas, o pediatra que deu a palestra distante, agora a outra psiquiatra, né, a doutora, que tem vários livros publicados aqui em Sergipe, e que mostra a importância do evento. O evento teve a promoção da Secretaria de Saúde, Atenção Básica, CAPS 1 Dona Zifinha, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e Associação Sergipana de Psiquiatria, e apoio de diversos órgãos e empresas. Prefeitura Municipal de Simão Dias, cuidando do nosso povo.